Amém, irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, estamos aqui mais um domingo para glorificar o nome do nosso Senhor, para estar perto dEle, para o adorar. Nós acabamos de declarar aqui lindos louvores, exaltando o nome do Senhor, adorando. Nós invocamos a presença dEle através do louvor. E Ele está aqui no meio de nós. Ele está aqui para ouvir a nossa voz. Ele está aqui para direcionar as nossas vidas. Então, nesse momento, irmãos, eu peço que vocês fechem os olhos. E nós vamos pedir para o Senhor preparar o nosso coração para ouvir a palavra dEle. Que Ele prepare o nosso coração para que a gente venha entender aquilo que Ele tem para cada um de nós. Pai, nós estamos aqui, Senhor, em Tua presença, porque nós nos rendemos aos Teus pés. Nós acabamos de cantar, Senhor, nós estamos rendidos e nós declaramos, Deus, o quanto nós somos dependentes de Ti. Pai, como pessoas rendidas ao Teu nome, Senhor, venha nos ensinar, Pai, venha falar aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos. Que o nosso coração, nesta manhã, possa estar como uma terra fértil, para receber a boa semente que é a Tua palavra. Meu Deus, tire toda distração, tire toda ação maligna que queira impedir a Tua palavra. E que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui para agir nos nossos corações. Que os corações possam estar sensíveis para a Tua voz, Pai. Nós suplicamos a Ti, Senhor, fale conosco. O nosso desejo é ouvir a Tua voz. O nosso desejo é estar no centro da Tua vontade. Venha dirigir as nossas vidas, Pai, porque nós precisamos de Ti. Segura nas nossas mãos e nos ensina a viver no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Pode sentar um pouquinho. Amém. Irmãos, nós sabemos o quanto a palavra ela é importante nas nossas vidas, né? E eu sempre falo que quando existem formas de ouvir, existem diversas formas de ouvir. Você pode estar ouvindo aqui, mas assim, com seus pensamentos longes, sem prestar atenção, preocupado com o que você vai fazer aqui, preocupado hoje em quem você vai votar. E você está aqui ouvindo, mas você não está pegando aquilo, recebendo aquilo para a sua vida. E a palavra de Deus, ela é uma palavra viva. Então, assim, não importa quem está aqui na frente, é a palavra do Senhor. E quando você ouve com o seu coração, quando você ouve com a sua vida, buscando a Deus, querendo uma direção, você toma posse dessa palavra e depois você consegue pôr ela em prática na sua vida. Porque toda palavra que ela é falada aqui, o interessante e o necessário é que a gente coloque ela em prática. Porque a Bíblia ela é um manual, amém? Então, irmãos, ouçam essa palavra como uma direção do Senhor. Eu não sou pregadora, vocês sabem, mas o que eu vou compartilhar aqui é o que Deus falou comigo. E eu vou compartilhar com os irmãos hoje. Para mim é uma honra estar aqui, porque a gente gosta de... O que Deus tem para nós, o que Deus fala para nós, não é só para nós, né? A gente tem que transbordar. E quando a gente guarda, a gente não está abençoando outras pessoas. E da mesma forma que somos abençoados, queremos abençoar também. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre felicidade, né? Porque nós estamos chegando no final do ano e essa semana a gente começa o mês de dezembro. E aí muitas pessoas ficam o ano inteiro esperando alguma coisa acontecer para ser feliz, né? E aí tá chegando o ano e parece que aquela situação não acontece e as pessoas começam a ficar naquele anseio. E o ser humano, ele está sempre buscando felicidade. Está sempre buscando alguma situação para ser feliz, esperando acontecer alguma coisa. E aí, com toda essa situação que nós estamos vivendo esse ano, está chegando o final do ano e a gente fica pensando, né? Como que vai ser o ano que vem? E aí, esses dias eu estava na minha casa, e aí vem dos meninos aquela luta para ir para aula online, porque é difícil. Quem tem filho em casa sabe que é um tormento, porque as crianças não estão aguentando mais, e nem nós. E aí eles começaram, não quero para aula, e eu fui trabalhar também, aquela escola vazia, sem criança, uma tristeza, é uma escola sem criança, uma escola sem vida. E aí a gente começa a ouvir esses rumores, essas notícias,
E eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser o ano que vem? Porque eu quero que os meus filhos tenham uma vida saudável, eu quero que eles vá para a escola todo dia, que eles convivam com os amigos dele, eu quero ir trabalhar, eu quero conviver com as pessoas, porque nessa forma eu estava conversando com o Marlon esses dias, a gente fica tão burocrático, porque a gente vai se relacionar com as pessoas que a gente trabalha só para falar coisas do emprego, né? E quando a gente está no dia a dia, você convive com as pessoas, você conversa outras coisas. Então fica uma coisa assim tão mecânica, parece que tira a nossa humanidade. E isso vai cansando. E começou dando uma angústia dentro de mim, eu falei, meu Deus, isso ano que vem tem que acabar, mas aí a gente começa a ouvir. E aí Deus, ele começou a falar no meu coração, ele começou a acalmar, porque às vezes nós nos preocupamos demais, né? Com coisas que não cabem a nós e nós não conseguimos resolver. E a gente fica sempre esperando alguma coisa acontecer para a gente falar, não, agora a gente vai ser feliz. Aí agora acabou a pandemia, então agora eu vou viver normal e eu vou ser feliz. Porque por enquanto está essa pandemia, não está dando. E a gente fica sempre esperando, o homem, o ser humano está sempre nessa busca. Eu tenho certeza aqui que muitos de vocês já assistiram aquele filme Em Busca da Felicidade, do Will Smith. É um filme muito bonito e que ele se repete várias vezes. E por que ele se repete? Porque as pessoas se identificam, né, com a luta daquele homem. Ele passa por muitas dificuldades com o filho dele, buscando a felicidade. E ele fica sempre enfrentando os desafios. E a nossa vida é assim. A gente está sempre um desafio atrás do outro, todo dia uma novidade. E a gente fica superando para encontrar essa felicidade, né, que o ser humano almeja tanto. E muitas pessoas, né, que ficam nessa busca, elas parecem que nunca conseguem achar essa felicidade. Por quê? Elas ficam achando que só no futuro, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, quando eu casar, quando eu me formar, quando eu ter filho, quando eu arrumar uma namorada, quando acontecer alguma coisa eu vou ser feliz. Então a felicidade, ela nunca é vivida no presente. E outras estão presas no passado. Ai, aconteceu isso comigo, há tantos anos eu não consigo ser feliz. Aquela pessoa, desde que aquela pessoa fez isso comigo, nunca mais eu fui a mesma, nunca mais eu consegui ser feliz. Então, alguns estão pensando no futuro, outros estão presos no passado. E aí a felicidade, ela nunca chega. E aí nós vamos ver o que a Bíblia tem para falar sobre nós, para falar conosco sobre isso, né? Então eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Deixa eu só beber uma aguinha. Amém? Então vamos ler o que está escrito lá. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, vamos ler comigo? Porque ele é bem curtinho, é só esse versículo. 1, 2, 3. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez. Esse capítulo, depois eu até gostaria que vocês lessem ele em casa. Ele é um capítulo riquíssimo, tem muita coisa boa, muita informação. Mas eu quero ficar só com esse versículo, porque é o que eu quero enfatizar. Porque quem escreveu essa carta, quem escreveu esse capítulo aqui foi Paulo. E Paulo, ele escreveu essa carta quando ele estava preso. Ele estava dentro de uma prisão romana, em meio às rochas, ele estava num cárcere. E ele estava falando para as pessoas se alegrarem. Então a alegria dele não era uma alegria comum. Imagina você preso no meio de uma rocha, num cárcere lá, privado de tudo, e ele falando para as pessoas, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então a alegria que ele tinha não era uma alegria pela circunstância que ele estava vivendo. Porque se ele fosse viver a circunstância que ele estava vivendo, o que ele ia fazer? Ele ia murmurar, ele ia reclamar, ele ia falar, Deus, cadê você, Deus? Eu te sirvo, eu faço isso, eu faço aquilo. O Senhor não está me vendo aqui nesse cárcere. Mas ele tinha um outro olhar para essa situação. E ele dizia, alegrai-vos no Senhor. Porque a alegria dele, ela não estava presa no passado. A alegria dele não estava pensando no futuro. A alegria dele era de saber que independente da situação, o Senhor estava com ele. E a gente tem que
aprender a viver e a desfrutar da presença do Senhor. A gente tem que aprender que, independente da circunstância, a alegria do Senhor é quem nos fortalece. Nós sabemos que o Senhor está conosco, isso tem que ser o suficiente para nos dar paz, para saber que Ele tem o controle de todas as coisas. Hoje, muitos de nós, irmãos, e a gente vê a sociedade que nós vivemos, tantas pessoas doentes emocionalmente, dentro da igreja, fora da igreja, tanta gente que eu conheço, que toma remédios, não que seja errado, porque se a pessoa precisa, ela tem que tomar, mas assim, tantas pessoas que são escravos da tristeza, que são escravos da depressão, que são escravos de murmuração, que não conseguem enxergar nada de bom nas coisas, que não conseguem ver o lado bom das coisas, porque elas estão presas em tristezas, elas só sabem reclamar e elas não conseguem se alegrar no Senhor. Mesmo servindo a Deus, mesmo sabendo que nós servimos um Deus todo-poderoso, que tem poder sobre todas as coisas, que nada foge do controle dele, ainda assim a pessoa ela tem aquela opressão, ela se deixa abater. Não é que nós não vamos ficar tristes. Nós somos seres humanos e nós nos entristecemos sim. As coisas elas vêm, nós quando ficamos sabendo de alguma notícia, é natural como ser humano nós não nos entristecermos. Mas o que não é natural, o que não poderia ser, nós conhecedores da palavra, conhecendo a Deus e servindo a Deus, é nós esmorecer. Nós não podemos esmorecer diante das circunstâncias, porque a nossa alegria ela vem do Senhor. E quando você está triste, mas você sabe que Deus está com você, você tem que ter uma alegria, aquela paz que excede todo entendimento. Tem um louvor tão antigo que ele fala que essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Então essa tem que ser a nossa alegria, essa tem que ser a nossa esperança. E nessa carta, Paulo, ele nos ensina a olhar nessa direção. Que nós possamos olhar para o Senhor e entender que Ele é tudo na nossa vida. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para abrir porta de emprego, Ele tem poder para trazer o namorado, a namorada que você quer, o casamento que você deseja, Ele tem poder para te dar o filho que você quer. Então por que nós vamos entristecer? Ou a gente crê ou a gente não crê. Então a gente tem que pôr a nossa fé em prática. Ou somos cristãos, ou aonde está baseado na nossa fé? Que qualquer notícia vai nos tirar o chão. Nós podemos chorar, nós podemos, mas jamais nos abalar de perder a nossa fé, de falar, ai, Deus não me ouve, vou parar de ir na igreja, Deus não me ouve. Então, assim, tem gente que deixa de ser feliz por coisas tão pequenas, por picuinhas, por fofoquinhas, na família, na igreja, seja onde for. As pessoas se deixam abater de uma forma muito forte, só que nós sabemos que o nosso Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas intenções, e o que importa é você estar em paz com Ele, saber o que Ele pensa de você e você saber o que você está fazendo. Então, nós sabemos que o que surpreende a nós não surpreende a Deus. Deus ele tem o controle de todas as coisas. E muitas pessoas acham que por ser cristão, eu sou crente, eu não deveria passar por isso. Mas a Bíblia inteira, tem muitos teólogos aqui, que faz teologia, estuda a Bíblia, é pastor aqui. Mas assim, eu sei que na vida inteira, a Bíblia inteira, nenhum versículo Deus prometeu que o dia que nós entregássemos a nossa vida para Ele, nós não teríamos problema. Isso não existe, isso é uma ilusão, nós vamos ter problema sim. Os cristãos passam por enfermidade sim, passam por momentos difíceis sim, nós não estamos blindados disso. Se fosse assim, crente não morreria de câncer, E se fosse assim, eu acho que todo mundo ia querer ser crente, porque as pessoas iam falar, crente não passa, então... Mas nós podemos passar por todas as coisas. O que vai fazer a diferença na nossa vida é a forma como nós nos relacionamos com o nosso Pai. A forma que nós vivemos com Ele. A Bíblia diz lá, nos evangelhos, tem aquele sermão das bem-aventuranças, E o que diz lá? Bem-aventurado quem? Os que choram. E sabe o que significa bem-aventurado? Felizes. Olha só como o nosso conceito de felicidade é diferente do conceito de Deus.
A gente acha, eu estou chorando porque eu estou passando por uma situação difícil, então eu não tenho felicidade. Mas a Bíblia diz que eu sou feliz porque eu estou sendo consolada por Ele. Isso é lindo, isso é grandioso. Então, assim, o nosso conceito de felicidade não tem que estar baseado no conceito do mundo. Quando eu estiver bem, na minha casa própria, com o carro que eu desejo, eu serei muito feliz. Não, se eu estiver chorando, se eu estiver passando por uma situação difícil, mas eu estiver sendo consolada por Deus, eu serei feliz. Porque a Bíblia diz, olha só, bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos e os limpos de coração. A Bíblia diz que esses são felizes. E a gente pensa que feliz é aquele que tem a vida com a conta cheia, lá, dinheirinho no banco, tudo de bom. E não é assim. Mesmo quando você está passando por uma adversidade, você pode ser feliz em Cristo. Amém? Amém. E nós temos que viver isso. Então, o que nós podemos, como cristãos, viver? De que forma que a gente pode viver essa felicidade que está escrito aqui na palavra? Eu acho que a primeira coisa, irmãos, é nós termos gratidão dentro do nosso coração. Quando nós somos gratos a Deus pela vida, quando nós somos gratos a Deus por tudo que Ele nos concede, a gente começa a olhar a vida de outra maneira. Quando você acorda e você sabe que você vai ter um dia cheio de problema para resolver, um dia difícil, mas você fala, Senhor, muito obrigado porque eu estou de pé, muito obrigado porque o Senhor me dá a oportunidade de viver mais um dia. Quando a gente começa a olhar, você olha para a sua família e fala, Deus, obrigado pelo meu marido, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha igreja. Você começa a ficar mais feliz, porque, irmãos, tantas pessoas... Isso parece até um jargão, todo mundo fala, mas isso é tão real. Quando você vê a sua vida ameaçada pela morte, você quer fazer as coisas mais simples. Você quer poder ir na igreja, você quer poder andar na rua, você quer poder fazer as coisas mais simples, porque você começa a dar valor para tudo aquilo que antes você não dava. Que nem eu falei para vocês aquele domingo, é da minha tia. Ela falou, Cíntia, hoje eu sei a alegria de pegar um copo de água e de beber. Olha assim, uma coisa tão simples. E que a gente faz no automático. Então, quando a gente começa a ter gratidão a Deus, a gente começa a ser feliz. Eu li um livro que fala, eu achei linda essa frase e eu guardei. Ela fala que a gratidão é a raiz da felicidade. Então, se você tiver gratidão, você já tem um grande caminho para ser feliz. Porque mesmo quando você estiver passando por uma situação difícil, você vai pensar, podia estar pior. Então, graças a Deus que está assim, mas Deus está no controle. Amém? Outra coisa que a Bíblia também nos ensina é uma vida de arrependimento. Jesus, Ele morreu na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. E quando nós confessamos diante dele o nosso pecado, quando nós nos prostramos diante dele, pedimos perdão, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas tem pessoas que já foram perdoadas por Deus, mas que não se perdoam. Tem pessoas que Deus já falou, Deus já perdoou, Deus já te lavou, mas você carrega essa culpa, você não se liberta disso. E se Deus já te perdoou, você carregando essa culpa, você carrega um peso tão grande na sua vida que você não consegue ser feliz. Então, se você já confessou seu pecado, se Deus já te perdoou, seja livre nesta manhã. Deixa essa culpa para lá, esse peso sobre a sua vida, porque Deus, Ele tem liberdade para você. Deus, Ele quer que você seja feliz, mas você não pode ficar carregando coisas do passado, porque Deus, Ele te fez uma nova criatura. Você não vai esquecer, mas você vai lembrar de outra maneira. Você vai lembrar que aconteceu, você se arrependeu e você foi perdoado. Amém? Mas tem pessoas também que têm pecados escondidos, tem vida dupla. Então essa pessoa, ela pode falar, nossa, eu sou esperta, eu vou na igreja, eu faço aquela outra coisa lá e ninguém sabe. Mas essa pessoa também, ela nunca vai ser feliz, porque ela carrega um peso de um pecado, ela carrega o peso de uma mentira. E lá na Bíblia também, um salmo de Davi, ele diz assim, que enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado. Olha o que o pecado faz. Porque as tuas mãos pesavam sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim.
E o meu pecado, então, eu não mais escondi do meu Senhor. Então, enquanto tiver pecado escondido, enquanto tiver vida dupla, o pecado, ele tem um peso sobre a vida da pessoa. E isso impede a pessoa de ser feliz. Então, irmãos, Deus nos dá uma oportunidade. Se tem pecado escondido, se tem coisa que você não consegue, procure alguém, procure ajuda, mas saia dessa vida de duplicidade, saia dessa vida de mentira, saia dessa vida de pecado, porque Deus tem libertação, porque Deus tem uma vida nova, porque Deus ele é fiel para te perdoar, Ele é fiel para te lavar. Então, irmãos, escolha ser feliz com Jesus, amém? Mais uma coisa, nós orarmos, falarmos com o Senhor. Quando nós mantermos uma comunhão com Ele, um relacionamento, Deus não é assim, só, Senhor, obrigado por esse dia, vou dormir, obrigado por essa noite. Que relacionamento que é sustentado dessa forma, né? Com o seu cônjuge, com os seus filhos, tenho certeza que nós gostamos de conversar, dividir a nossa vida. Às vezes acontece alguma coisa no meio do dia, você já manda uma mensagem, você já quer falar. E de que forma que é o nosso relacionamento com Deus? Né? Porque à medida que nós aumentarmos essa intimidade com o Senhor, porque a intimidade não é a gente cantar um louvor, ficar levantando, isso é também, mas não é só isso. Nós estarmos aqui na igreja, cantarmos, levantarmos a nossa mão, isso é muito bom, é muito gostoso, mas a nossa intimidade ela é desenvolvida na oração. Ela é desenvolvida no dia a dia, você falando com o Senhor, você compartilhando a sua vida, você tendo um relacionamento de amigo, de pai, de filho, sabendo que Ele é o que você precisa. Tem dia que você acorda e você quer Ele como amigo, tem dia que você acorda, você quer Ele como pai, tem dia que você acorda e quer Ele como médico, e Ele vai ser tudo o que você precisa. Então, nós temos que ter esse relacionamento. À medida que nós nos alinharmos com Ele, nós ficarmos bem pertinho dEle, a nossa felicidade vai ser maior. Porque nós vamos saber que tudo que acontece está no controle dEle. Tudo, absolutamente tudo. Nada acontece na nossa vida sem que seja a permissão de Deus. E a oração, ela nos acalma. A oração, ela nos traz a paz. E às vezes nós ficamos tão preocupados com coisas que nem vão acontecer, né? E a Bíblia fala, depois vocês lêem nesse capítulo, ele fala também sobre isso, sobre a ansiedade, né? O que adianta às vezes a gente ficar preocupado se a gente não consegue aumentar 1 minuto da nossa vida, 1 dia da nossa vida? Então, basta cada dia o seu próprio mal, né? Vamos viver o hoje, ser feliz hoje, buscar a Deus hoje, porque do amanhã Ele já está cuidando. Né? Vamos parar de ser preocupados demais. A ansiedade, ela faz parte da nossa geração, né? Mas nós temos que entender que somos cristãos, né? A nossa fé, ela tem que fazer a diferença na nossa vida. A gente ouve todo mundo falar, eu tenho muita ansiedade. Nós também temos, mas a nossa ansiedade, ela tem que ser controlada pelo Espírito Santo. E é através da oração. Então, se você se sente assim, ore, fale para Deus, Senhor, tira essa ansiedade, tira essa preocupação, porque eu sou tua filha e o Senhor está cuidando de mim. Então, a gente tem que crer nisso. Nós temos que ver que o Senhor, Ele está com as mãos dEle estendidas sobre nós. Eu acho tão lindo aquele versículo. Imagina você estar num lugar assim e saber que Deus está te cercando. Pela direita, pela esquerda, pela frente, por trás. Você está cercada por Ele. Então a gente vai ter medo do quê? A gente vai se preocupar. Ele está conosco todo tempo, todo momento. A gente tem que crer nisso. Crer verdadeiramente. Porque não adianta a gente só falar, a gente tem que viver. Amém? Ocupar a nossa mente com coisas boas, né? A gente tem que administrar os nossos pensamentos. A gente não pode permitir que Satanás faça da nossa mente um território dele, porque isso cabe a nós, irmãos. Quando vem algum pensamento, a Bíblia diz, rejeitai-vos ao diabo e ele fugirá de ti. Então, quando vem um pensamento e você alimenta aquilo, você começa a pensar, ai, olha, eu fui na igreja e a pastora Miriam nem falou comigo. Aí vem aquele pensamento. Aí daqui a pouco o diabo vem, ela sentiu isso. Aí a pessoa vai e começa alimentando. Mas naquele dia também, eu fui falar com ela, ela virou... Aí começa
aquele inferno na nossa mente. E a gente começa alimentando aquilo. Aí daqui a pouco, eu não vou mais na igreja não, a pastora Miriam vai estar lá, eu nem quero olhar para a cara dela. Olha o que o diabo faz. E às vezes a pastora Miriam nem está sabendo, ela estava distraída, ela não viu. Não foi porque ela te ignorou. E assim, essa é uma situação. Mas quantas situações na igreja, dentro da nossa família, dentro do nosso emprego, que nós permitimos Satanás fazer um inferno dentro da nossa mente, porque nós não resistimos a ele, né? Nós alimentamos esses pensamentos, aí você pega e comenta com outra pessoa, aí a outra pessoa fala, é mesmo, eu já percebi isso, olha que coisa de Satanás, né? Até dentro de casa, se você permitir, meu marido está tão estranho, aí depois o homem é meio distraído, às vezes ele chega, não te dá oi direito, e você fala, ele está estranho, acho que ele tem outra. Não é, irmãs? Quanta bobeira que a gente sofre, às vezes, porque a gente não cuida do que a gente pensa. A gente tem que cuidar. Se vier algum pensamento, você tem que falar, Senhor, tira isso da minha mente. Isso não vem de Deus, porque o que não traz paz não vem de Deus. Então, vamos administrar os nossos pensamentos, vamos pensar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, que é a vontade de Deus, vamos bombardear a nossa mente com a palavra. Tá difícil, vai ler a Bíblia. Tá difícil, vai ouvir louvores. Começa a ouvir louvores, o louvor ele liberta. Você vai começar a ser cheio de Deus. Então, assim, não fica dando trela para Satanás, não deixa ele fazer da sua vida o que ele quer. Você é filho, é filha de Deus. E você é controlado pelo Espírito Santo. Então entregue a sua vida, a sua mente, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Que Ele venha reinar sobre a sua vida por completo. Não é só aqui dentro da igreja, mas é na sua casa, é no seu trabalho. É na onde você passar. Que você possa ser controlado por Deus. Amém? Então, irmãos, quantas vezes nós perdemos tempo, né? E às vezes, uma coisa que eu vejo, às vezes conversando com as pessoas, a gente vê no dia a dia, que eu acho muito cruel, é uma pessoa que deposita a felicidade dela em outra, 100%. Por exemplo, eu casei com o Marlon e ele tem a obrigação de me fazer feliz. E o dia que eu não estiver feliz, vai ser porque o Marlon não está sendo um bom marido. E isso, irmãos, é muito cruel. É claro que eu casei com o Marlon para fazê-lo feliz. Mas o dia que eu não estiver bem comigo, com Deus, ou ele, a felicidade não vem. Ele pode trazer o céu, as estrelas, o sol, tudo para mim ser feliz. Eu vou olhar e vou falar, mas essa estrela está com a pontinha quebrada. Mas está faltando aquela estrela lá da ponta. Então, nenhuma pessoa vai conseguir fazer a outra feliz verdadeiramente se você não estiver bem com Deus, se você não estiver bem consigo mesma. Então, assim, não adianta a gente responsabilizar o outro pela nossa felicidade. A nossa felicidade, primeiro, ela está no nosso relacionamento com Deus. Ou a gente crê, ou a gente vive uma vida superficial, uma vida cristã superficial. Eu não estou falando que é fácil, mas, irmãos, ou a gente está aqui porque a gente busca Deus. Nós estamos aqui porque nós cremos em Deus. E nós temos que entender que é Ele que preenche as nossas vidas, né? Nós temos que parar de esperar as coisas acontecer para ser feliz. A gente tem que ser feliz agora, nesse dia. Nós não sabemos se vamos viver o dia de amanhã, né? Por que a gente vai ficar esperando alguma coisa acontecer? Seja feliz hoje, sabe? A felicidade está em sentar numa mesa com a família, você brincar com seus filhos, dar gargalhada. E às vezes nós somos tão oprimidos pela vida, pelos problemas, que você está sempre na sua casa bravo, carrancudo, mal-humorado. Aí a filha vai brincar, sai pra lá, eu estou com minha cabeça 1000 por hora. Deixa eu em paz. Você não consegue viver aquilo, viver aquele momento. Isso marca tanto. Às vezes a sua esposa quer, ela não quer gastar muito dinheiro, ela quer sair no shopping, chupar um sorvete. Não, a gente não tem dinheiro, você fica inventando coisa. Mas são coisas tão simples que nós podemos ser felizes, né? Olha o dia lindo que está hoje, um sol maravilhoso. Aproveita hoje, esse domingo, seja feliz. Não fique esperando as coisas acontecer. As pessoas acham assim, lá na eternidade não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter nada, lá eu vou ser feliz. Eu também vou ser feliz lá, em nome de Jesus. Mas Deus, a vida é um presente também, né? Nós fomos presenteados por Deus pela vida. E de que forma que você está vivendo a vida que Deus te presenteou? Né? Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Mais um dia, nossa,
Mais um dia. Mas que vida é essa? Não é essa vida que Deus tem para você. Deus, Ele tem uma vida de plenitude. Então vamos parar de esperar as coisas para sermos felizes. Porque eu acho que isso até ofende a Deus. Porque, ó, o coração está batendo, você está andando, seja feliz. Né? Você tem esperança. Independente do problema, Deus está com você. Então vamos parar com isso, parar de ficar esperando. Hoje é para ser feliz. A Bíblia diz, basta cada dia o seu próprio mal. Então nós vamos viver o mal de hoje, o amanhã pertence ao Senhor, nós vamos sempre fazer a nossa parte, mas Deus, Ele quer nos encher de alegria. A gente tem que ter prazer em viver. Prazer em viver, porque nós somos tão agraciados por Deus com a vida. Quantas coisas que a gente pode viver, né? Às vezes você está triste, mas você está cheio de Deus. Você consegue ver Deus num abraço de um irmão. Você consegue ver Deus numa mensagem que alguém te manda. Você consegue ver Deus num olhar. Agora, quando você não se abre, você não vê Deus em nada. E a sua vida vira uma vida de amargura, vira uma vida de reclamação, uma vida tão pesada. Então, irmãos, vamos entender o que Deus tem para nós, né? Vamos viver melhor, sem peso. Esse peso que a gente carrega, às vezes, com tantas preocupações, traz tanta doença para o nosso corpo. Né? A gente vive, às vezes, doente, com dor de cabeça, com dor nas costas, com dor não sei aonde, porque a gente fica acolhendo tudo aquilo que o mundo traz, aquelas notícias ruins, aquelas fofocas, tudo você vai absorvendo. E aí daqui a pouco o seu corpo já está gritando, porque o nosso corpo grita também. E eu acho espetacular, né? A gente poder viver com Deus. É lindo demais nós vivermos além das circunstâncias, porque o Evangelho, ele é para ser vivido na sua plenitude. E Deus, Ele Ele tem isso para as nossas vidas. E eu gosto muito de ler as histórias desses homens, esses evangelistas antigos que começaram a igreja, a luta que eles tinham, mas eles tinham uma vida tão genuína na presença de Deus. Eu amo ler as histórias de Moody. Quem tiver a oportunidade de ler, é linda a história dele. E às vezes eu falo para os meninos, vem aqui, vamos ler um pouquinho, vamos ouvir um pouco das histórias de Moody, porque elas são muito inspiradoras. E tem um homem, tá aí? O nome dele acho que é Horácio, eu não lembro o nome dele. E é um vídeo de 4 minutinhos, mas é uma história tão verdadeira de um homem que ele fez um louvor num momento de mais tristeza, de mais dor. Aí você fala, nossa, ele era muito frio, ele não tinha sentimento. Não, não era isso, é porque ele sabia o Deus que ele servia. E ele sabia que nada fugia do controle de Deus. Eu vou falar para vocês a letra desse louvor, para vocês verem como que é quando nós conhecemos o Deus que nós servimos. Rafa, dá para pôr a letra? Olha, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus sempre sou. Pode passar, Rafa. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, porque nós somos atacados por ele todos os dias e seremos, isso nunca vai acabar. Ó certo eu estou, que apesar das aflições, então ele não estava com a vida dele de boa, com dinheiro no banco, com o carro do ano, com a família 100%. Ele estava vivendo aflições, mas ele sabia que ele estava feliz com Jesus, porque Jesus, ele era o consolador da vida dele. Pode passar, Rafa. Sou feliz com Jesus, pode passar. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Então a gente tem que fazer valer a pena o sacrifício de Jesus, né? A gente viver uma vida de murmuração, a gente não está fazendo valer a pena o sacrifício que Ele fez para que nós fôssemos livres, para que nós fôssemos felizes e para que nós crescemos, que Ele está conosco independente da circunstância. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus. E aí repete. E pode passar agora o vídeo, pode passar o vídeo. Vocês vão ver quando que foi que esse homem fez esse vídeo, esse louvor. Como que estava a vida dele. E depois nós vamos orar. Pode pôr, o Rafa, por favor. Foi escrito por Horatio G. Spafford.
Foi escrito por Horatio J. Spafford, um advogado de Chicago. Você deve estar pensando que para escrever um hino com o título de Sou Feliz, o autor devia ser um homem muito rico e estava passando por um momento maravilhoso e com tudo dando certo em sua vida. Mas esta frase, se a dor é mais forte sofrer, sou feliz com Jesus, mostra algo totalmente diferente. Eis a verdadeira história. Horatio Gates Spafford nasceu no dia 20 de outubro de 1828 em Lansbury, Hisler-Court, Nova York, Estados Unidos. Horatio, ainda jovem, mudou-se para Chicago, onde começou a trabalhar como advogado. Em 1861, casou-se com uma jovem chamada Anna Tubin Larsen. Em 1870, Horatio e Anna Spafford já tinham tido um filho chamado Horatio e 3 filhas chamadas Anne, Meg e Bessie. Mais tarde teria uma outra filha chamada Tanetta. Neste mesmo ano, em 1870, seu filho de apenas 4 anos morreu em consequência de uma febre muito forte. E a família Spafford sofreu seu primeiro impacto. No dia 9 de outubro de 1871, acontece um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos. Este incêndio matou cerca de 250 pessoas e deixando quase 90 mil pessoas desabrigadas. Horatio teve uma grande perda financeira por causa do incêndio, que destruiu cerca de 1/3 da cidade. Mesmo assim, ele e sua esposa trabalharam intensamente durante 2 anos, ajudando as vítimas a reestruturarem as suas vidas. Horatio era amigo do grande evangelista Dalton L. Moody, que também morava em Chicago. E em 1873, Horatio e sua esposa decidiram ir até a Europa, onde iriam encontrar o Moody em uma das suas cruzadas evangelísticas. Planejavam também visitar a Europa continental. Toda a família viajou para Nova York para então pegar o navio, mas um compromisso no último momento o impediu de viajar. Então, ele enviou sua esposa e suas 4 filhas na frente no navio SS Ville du Havre. Ele iria encontrá-las assim que pudesse. Então, no final de novembro de 1873, o navio partiu para a Europa com Ana, as 4 filhas do casal e mais aproximadamente 310 passageiros. E Horatio voltou para Chicago. Então aconteceu uma tragédia. Na madrugada do dia 22 de novembro de 1873, no Atlântico Norte, o navio em que a família de Horatio estava se chocou com outro navio inglês e afundou em apenas 12 minutos. 226 pessoas morreram nesse naufrágio, incluindo as 4 filhas de Horatio. Somente 90 pessoas sobreviveram, entre elas Anna Spafford. Logo que chegou a um lugar seguro, após ter sido resgatada, Anna enviou um bilhete no dia 1º de dezembro de 1873 para seu marido com uma triste mensagem: salva, porém só. O bilhete escrito por Anna. Imediatamente, Horatio pegou um navio e foi ao encontro de sua esposa. Em um momento de sua viagem, Spafford foi avisado que estava passando perto do local onde suas filhas haviam morrido no acidente e se sentiu profundamente comovido. Ele então voltou para sua cabine e começou a escrever: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus sempre sou. Este belo hino foi escrito em um momento de muita dor, mas ao mesmo tempo em um momento em que ele pôde sentir o conforto da paz que está acima de todo entendimento humano, que só Cristo pode dar. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Amém? Difícil, né, irmãos? Olha o que Deus... Ô, Vitor, toca aqui o tecladinho pra gente. Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos pedir para Deus, para a gente viver essa verdadeira felicidade e receber essa paz que vem dEle.
porque é só Ele, só quando a gente olha para Ele. Feche os seus olhos, comece a pensar agora o que tem tirado a sua paz, o que tem roubado a sua alegria, o que tem te impedido de ser feliz, de viver tudo aquilo que Deus tem proporcionado para a sua vida. Às vezes é a falta de gratidão, ou o peso de um pecado, ou uma culpa que você não consegue se libertar. Mesmo sabendo que Deus te perdoou, você carrega esse pecado. Então que nessa noite você peça para Deus tirar da sua vida todos os pensamentos malignos, tudo aquilo que te impede de ser feliz, tudo aquilo que te impede de olhar e ver a mão de Deus te sustentando, de olhar e saber que Deus, Ele está no controle da sua vida, que independente da circunstância que você está vivendo, se você está vivendo isso, é porque Ele está te permitindo viver. Que você peça perdão para Ele se você está vivendo uma vida de infelicidade, porque nessa noite Ele quer tirar a sua tristeza e transformar em alegria. A Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Que você possa sair daqui feliz, não porque as coisas estão do jeito que você quer, mas porque Ele falou que Ele está com você, porque Ele falou que Ele está sustentando a sua vida, porque Ele falou para você parar de se preocupar dessa maneira, para você parar de perder o sono, para você parar de ser mal-humorado, porque Ele é a sua alegria, porque é Ele que conduz a sua vida. As coisas não acontecem no seu tempo, as coisas vão acontecer no tempo dEle, porque a vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Vamos realmente nos render ao Senhor, vamos nos jogar nos braços dEle e acreditar que é Ele quem conduz as nossas vidas. Vamos acreditar que nada, absolutamente nada, vai acontecer conosco que não seja da vontade dEle. Não é o que eu faço, não é o que você faz, mas é o que Ele permite. Ou nós confiamos em Deus, ou nós vamos viver em sofrimento. E não é uma vida de sofrimento que Ele tem para você. Ele tem a paz independente da situação. Então abra sua boca aí, comece a falar com Ele, comece a falar para Ele, trazer a sua memória, para Ele te mostrar aquilo que até hoje tem tirado a sua felicidade. Se existe alguma coisa no seu passado, na sua infância, alguma palavra que você ouviu que te impede de ser feliz até hoje, fala para Deus agora tirar isso do seu coração, porque o que Ele tem para você é liberdade, o que Ele tem para você é felicidade. Não permita ser oprimido por Satanás, não permita que Satanás roube a sua alegria de viver, porque a vida é um presente. Pai, nós estamos aqui, Senhor, em Tua presença, Pai. Meu Deus, o Senhor falou conosco, Deus. O Senhor, Pai, não quer que os seus filhos vivam prostrados, Senhor. O Senhor não quer que os seus filhos vivam escravos da tristeza, escravos da preocupação. Pai, o Senhor tem para nós vida, o Senhor tem para nós liberdade, o Senhor tem para nós felicidade. Meu Deus, nós precisamos viver a plenitude do Evangelho, Senhor. Nós precisamos viver, Senhor, a nossa fé. Pai, nos ajude a pôr a nossa fé em prática, Deus. Tira do nosso coração essa ansiedade, tira do nosso coração essa preocupação que nos consome todos os dias. Senhor, tira de nós esse medo do futuro, porque o Senhor está cuidando das nossas vidas, Pai. Senhor, tira de nós, Senhor, toda a amargura, Senhor, toda palavra que feriu o nosso coração. Meu Deus, tira essas lembranças de nós, cure a nossa alma, Senhor, cure os nossos sentimentos. Pai, o importa, Senhor, é o que o Senhor pensa de nós. Pai, que nós não possamos, Senhor, ser levados pelo momento, mas que nós possamos viver, Senhor, visitados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, abraçados por Ti, Senhor. Venha nos abraçar nesta manhã, Senhor. Venha nos dar o conforto que precisamos, Senhor. Venha tirar a cegueira dos olhos, Senhor, que impede das pessoas verem o Teu agir, que impede, Senhor, das pessoas verem as Tuas mãos, Senhor. Pai, nós estamos vivos, Senhor. O nosso coração está batendo aqui nesta manhã, acelerado por Ti, Senhor, desejando estar no centro da Tua vontade.
que Satanás não tenha lugar na nossa mente, que Satanás não tenha lugar no nosso coração, para nos impedir, Senhor, de viver contigo, Deus. Pai, tire todo o desânimo, tire toda a tristeza, tire toda a discórdia do nosso meio, tire tudo aquilo, Senhor, que impede de vivermos, Senhor, o melhor que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Senhor, que ao sairmos daqui, nós possamos ter um dia feliz com a nossa família, que nós possamos amar mais, que nós possamos abraçar mais, que nós possamos nos declarar mais, que nós possamos, Senhor, ser felizes, Senhor, porque é o Senhor quem nos deu a vida, porque é o Senhor quem cuida de nós, e que essa certeza, Senhor, não saia do nosso coração, que ao passar por aquelas portas, nós possamos levar esta palavra dentro de nós, com a certeza que o Senhor vai estar conosco na segunda, na terça, na quarta, quando os problemas chegarem, quando as adversidades chegarem, o Senhor vai estar conosco, e que a alegria não nos deixe, a alegria que vem de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque o Senhor nos chama para uma vida feliz, independente das circunstâncias, Pai. Em nome de Jesus, amém.